Deus te chamou a uma grande obra e o Senhor quer falar com você a respeito disso nessa mensagem. Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos e que o Senhor lhe abençoe. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Me sinto muito honrado de ter você aqui, de você ter clicado nesse vídeo, e eu creio que o Pai também está feliz e que Ele possa se manifestar a sua graça, fortalecendo a nossa fé, nos instruindo com propósito e sabedoria e restaurando a nossa esperança. Vamos embora lá para mais um momento de devoção. E o versículo hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no texto que ele colocou no meu coração na sequência, que está de Lucas, do capítulo 5, do versículo 17 ao 26, hoje o verso 18, que é o texto que fala da cura de um paralítico. E diz assim o texto sagrado, Lucas 5, versículo 18. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus. Somente até aqui, irmãos. Esse é um dos milagres que Jesus operou no começo do seu ministério, mostrando o seu poder e mostrando principalmente a autoridade sobre o pecado. Aquele homem era paralítico e ele, ao ser perdoado por Jesus, ele teve a capacidade e as forças restauradas, sendo capaz de se levantar e prosseguir. E isso mostra como o nosso Deus é misericordioso, fazendo logicamente ali um contraponto aos religiosos da época, que muitas vezes deixavam para trás, abandonando pessoas à margem do caminho, justamente porque consideravam amaldiçoadas por Deus. E essa é uma mensagem do cuidado, do amor do Pai, mas principalmente da sua compaixão para conosco. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações que são pertinentes a esse versículo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 5, versículo 18, vai dizer: alguns homens vieram. Perceba, meu irmão, perceba, minha irmã, que alguns homens vieram. E existem aqueles ainda que se levantam em prol de um propósito, se levantam em prol de quem não pode fazer nada por si mesmo. Esses são os homens. Os homens, eles simbolizam nesse texto aqui um intercessor. E por isso eu disse que Deus te chamou uma grande obra, e Ele queria falar com você a respeito disso. Bem-aventurado é aquele que faz a obra oculta, sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento, sem esperar que os outros validem, sem esperar que os outros deem autorização para orar. Aqueles que oram pela sua família, oram pela sua casa, aqueles que constantemente dobram os seus joelhos por uma pessoa que se foi, por uma pessoa que partiu, ou por uma pessoa que em um determinado momento de muita emoção acabou dizendo coisas que não deveria. Bem-aventurado aquele que ora por aquele que está lá no hospital nesse momento. Bem-aventurado você, meu irmão, você, minha irmã, que intercede pela sua casa e pela sua família. E aqui a mensagem é bem simples. Alguns homens vieram. Ajude pessoas feridas, meu irmão, a ter um encontro com Jesus. Minha irmã, eu vou repetir para você também. Ajude pessoas feridas que não têm condição a ter um encontro com Jesus. Gálatas 6, versículo 2 vai dizer que nós devemos levar os fardos um dos outros. E assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Olha, na sequência do texto vai dizer assim, meu irmão, sobre o paralítico. Fala assim, ó, alguns homens vieram carregando um paralítico. E a paralisia dele aqui, o paralítico, mostra, simboliza, representa, revela a nossa humanidade paralisada pelo nosso pecado. Muitos de nós não, eu ouso dizer que todos nós, em algum momento da vida, vivemos esse momento de apatia, de paralisia espiritual, de letargia da alma, onde nós não conseguimos avançar, não conseguimos nem ter clareza daquilo que está vivendo. E eu aprendo algo, meu irmão, que a intercessão, ela pode abrir caminhos. Eu quero repetir, a intercessão, ela pode abrir caminhos para milagres na vida de outras pessoas. Pode sim, meu irmão, pode sim, minha irmã.
A oração do justo pode muito com os seus efeitos, porque quem tem intimidade com Deus fala com aquele que tudo pode. Então continue fazendo bem, mesmo que você não esteja sendo visto, mesmo que a pessoa não reconheça aquilo que você está fazendo por ela. E acredite, muitas vezes nós viveremos assim. Muitos dos alvos da nossa oração virarão as costas para nós. Eu já ouvi de pessoas que eu orava por elas, ela fala assim: ora você sozinho. E viraram as costas para mim e foram embora. Não espere reconhecimento, mas espere sim algo que vem do Senhor. Porque em Gálatas 6, versículo 9, vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, porque no devido tempo o Senhor enviará a chuva e haverá colheitas de bênção. Eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão. Declare: eu creio, eu recebo e confio que eu receberei na minha vida as colheitas de bênção do Senhor, e é essas que valem a pena. Bom, e continuando, meu irmão, a palavra diz assim, carregando um paralítico numa maca. E a maca aqui ela é bastante simbólica, porque ela fala daquilo que é a condição da nossa dependência. Muitas pessoas ainda não conseguem depender do Senhor, meu irmão. Dependem do pai, da mãe, dependem da ajuda do pastor para orar, dependem de um favor de uma pessoa para poder viver a sua vida como se ela vivem esperando, sabe, favor humano. Assim como o paralítico da Porta Formosa, em Atos capítulo 3, era colocado ali para receber dinheiro e vivia ali a escravidão da mendigância, sempre esperando um favor de outras pessoas. Então a maca representa essa condição nossa de dependência. E todos nós, em alguns momentos, dependemos da graça de Deus, meu irmão. E em certos momentos, a ajuda dos outros. Não tem nada de errado disso. Aceitar a ajuda das pessoas, não tem nada de errado de receber o favor de Deus. Só que a nossa dependência, ela deve estar em Deus. Enquanto a nossa expectativa, o nosso coração aberto a receber ajuda daqueles que Deus levanta para nos ajudar, irmão. Deus levanta muitas vezes pessoas, como esses homens aqui, estão ajudando o paralítico. Em Daniel capítulo 12, versículo 3, a palavra vai dizer: os que conduzirem muitos à justiça brilharão como estrelas, sempre e eternamente. Então vale a pena ajudar e vale a pena, logicamente, ser ajudado. É o que o Senhor está falando. Aqueles que conduzirem uns outros à justiça, eles brilharão como estrela. E para partir para o final, irmão, a palavra diz assim, tentaram levá-lo para dentro da casa, até Jesus. Perceba, meu irmão, perceba, minha irmã, que o objetivo aqui, o foco sempre da oração é levar os irmãos para dentro da casa, ou seja, para o governo de si mesmo e para perto de Jesus. Esse é o propósito, meu irmão. Entrar na casa significa perseverança, significa persistência no propósito. Havia uma multidão, nós vamos falar sobre isso, sempre haverá multidões na frente. E levar até Jesus fala justamente, meu irmão, da fé que encontra caminhos, uma fé que encontra justamente aquilo que é o alvo. Fala do propósito, representa exatamente isso. Se a fé ela encontra caminhos, meu irmão, onde os olhos naturais só veem obstáculos. Essa é uma fé verdadeira. Essa é uma fé genuína que de fato vive milagres. Aquela que, mesmo que tenha obstáculos, mesmo que tenha dificuldades, mesmo que encontre rejeição, mesmo que encontre ingratidão, continue perseverando. Porque em Hebreus 11:1 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós devemos crer que Ele é recompensador e galardoador, que Ele é recompensador daqueles que o buscam, porque assim o decidiram. Devemos crer que Ele é Espírito e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. É assim que o texto vai dizer. E talvez a sua recompensa seja, meu irmão, ver o paralítico, minha irmã, ver o paralítico de pé. E eu quero chegar a uma conclusão de que Deus está levantando intercessores. Deus está levantando pessoas que brilharão como estrela e que carrega vidas feridas através dos seus atos de justiça.
Guarda essa palavra em teu coração, meu irmão, porque isso pode te dar força em momentos de dificuldade. Olha o que diz em Isaías, capítulo 35, versículo 3 ao 6. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos de coração desalentado, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebatarão no deserto e os ribeiros no ermo. Que palavra lindíssima, guarda ela em teu coração. Eu gostaria de deixar ela hoje para nossa breve reflexão, meu irmão, minha irmã, te pedindo para você considerar, se ela fez sentido para você, considere curtir, comentar e compartilhar. Dessa forma você participa ativamente da obra que tem sido feita por intermédio desse canal. E também considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Não deixa de orar por aquilo que você tem orado. Não deixa de visitar o Senhor no teu secreto. No tempo certo, a recompensa vem. Fique na paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.